Você quer uma espada, Thorfinn? Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar? Os inimigos. E quem são os seus inimigos? Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Você não tem nenhum inimigo. Ninguém tem. Essas palavras retiradas do anime Vinland Saga carregam um profundo significado, que ressoa com a filosofia do perdão e da transformação pessoal. A ideia por trás dessa frase é simples, mas desafiadora. Os inimigos que imaginamos existir fora de nós são, na realidade, reflexos das batalhas internas que travamos todos os dias. No fundo, o que nos incomoda nas pessoas ao nosso redor ou nas situações que nos ferem são apenas aspectos da nossa própria luta interna. Quando vemos alguém como nosso inimigo, estamos, na verdade, apontando para algo que não conseguimos entender ou reconciliar dentro de nós mesmos. E talvez, ao encarar essa verdade, possamos entender a essência do amor, que é capaz de transformar até mesmo os maiores desafios em oportunidades de crescimento espiritual. Essa reflexão nos leva diretamente a um dos ensinamentos mais profundos e culturais da Bíblia: amar os inimigos. A ideia de amar aqueles que nos ofendem ou nos machucam está presente em várias passagens das Escrituras. Mas talvez nenhuma seja tão direta quanto as palavras de Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse versículo desafia o nosso instinto natural de retribuição e justiça imediata, convidando-nos a responder ao mal com o bem. Amar os inimigos não significa que devemos ser passivos diante das injustiças, mas sim que devemos escolher um caminho de paz interior, onde o rancor e o desejo de vingança não têm espaço. O amor que Jesus nos chama a viver é um amor que transcende a lógica humana, aquele que não se limita às pessoas que nos tratam bem, mas se estende até aqueles que nos fazem mal. Esse é o amor incondicional, que não depende de méritos ou comportamentos específicos das outras pessoas, mas da nossa decisão de agir com bondade, compaixão e perdão, independentemente das circunstâncias. A frase do anime ressoa com a Bíblia em diversos aspectos, principalmente no que diz respeito ao nosso entendimento do que significa ter um inimigo. No contexto bíblico, inimigo não é apenas aquele que nos agride fisicamente ou emocionalmente, mas também qualquer pessoa ou situação que de alguma forma nos desafie a crescer. Em Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21, Paulo nos diz: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso nos ensina que, em vez de responder o mal com o mal, a verdadeira força está em responder com bondade e generosidade. Ao fazer isso, não apenas neutralizamos o mal, mas também abrimos portas para a transformação de nosso próprio caráter, refletindo mais o amor de Cristo. Na vida cotidiana, inimigos podem ser aqueles que nos criticam, que nos ofendem ou até mesmo pessoas que nos ignoram. Às vezes, nosso inimigo é uma situação difícil que parece sem solução, um momento de sofrimento ou frustração, que nos desafia a perder a fé ou a esperança. A chave para lidar com essas situações não está em fugir delas ou revidar, mas em mudar a nossa perspectiva e, assim, a nossa maneira de agir. A Bíblia nos ensina que o perdão não é só um ato de misericórdia com os outros, mas também um presente que damos a nós mesmos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, somos chamados a ser bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O perdão é a ferramenta mais poderosa para curar feridas internas, porque ele nos liberta do peso do rancor e nos permite viver com mais leveza. É importante entender que perdoar não significa minimizar o mal ou negar o sofrimento. Não significa também que devemos continuar permitindo que os outros nos machuquem. O perdão é uma escolha interior de libertação, que nos impede de ser consumidos pelo ódio e pela raiva. Quando alguém age de forma cruel,
a tendência natural é responder com a mesma energia negativa. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade não está em deixar as ações dos outros determinarem o nosso comportamento. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. E Jesus respondeu: Não te digo que até 7, mas até 77 vezes 7. Essa resposta não é uma instrução literal, mas uma metáfora que nos mostra a necessidade de praticarmos o perdão sem limites, liberando as pessoas de nossa condenação e liberando, ao mesmo tempo, a nossa própria alma. Amar os inimigos, então, é uma prática de autotransformação. Quando você escolhe perdoar e tratar os outros com compaixão, mesmo quando eles falham com você, você se torna mais forte, mais maduro e mais próximo de quem Deus te chama para ser. O perdão não é fácil, mas ele é essencial para o seu crescimento pessoal. Você não precisa esperar que os outros mudem para que você comece a perdoar. A mudança começa em você. Ao liberar os outros da sua raiva e do seu julgamento, você também se liberta do ciclo de dor e ressentimento. A frase do anime Vinland Saga e os ensinamentos bíblicos sobre amar os inimigos nos lembram que os verdadeiros inimigos não estão fora de nós, mas dentro de nós. O ódio, o rancor, o desejo de vingança e o orgulho, esses são os inimigos que precisamos combater todos os dias. O amor que somos chamados a viver não é um amor fácil, mas é um amor que cura, que restaura e que transforma. Amar os inimigos, então, não é apenas um comando divino, mas uma prática diária de liberdade e paz interior, que nos aproxima de nosso propósito mais profundo, de nossa verdadeira identidade. O caminho do perdão e do amor aos inimigos não é uma via simples ou imediata. Esse amor, que nos é ensinado na Bíblia, não é baseado no sentimento, mas no comportamento consciente e contínuo de agir com graça, mesmo quando a dor ou a injustiça parece insuportável. Essa é a radicalidade do amor cristão. Não é uma resposta emocional, mas uma postura firme de que quem entende que a reconciliação e a paz não são apenas desejáveis, mas necessárias para a verdadeira transformação interna. Em muitos momentos pode parecer que perdoar e amar alguém que nos machuca é um sinal de fraqueza, mas esse tipo de amor exige uma força imensa. Ele exige coragem para deixar de lado o ego, o orgulho e a necessidade de controlar a situação. À medida que você vai compreendendo a profundidade desse amor, percebe que ele não é um ato de subordinação, mas uma escolha de liberdade. Quando você perdoa, não está dizendo que o mal foi correto ou que o outro não precisa mudar. Você está dizendo que você escolhe viver livre de amarras emocionais, que você não quer carregar o peso da mágoa que apenas te sufoca e te impede de crescer. Em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, Jesus vai ainda mais longe em seu ensino. A vós, porém, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos aqueles que vos caluniam. Aqui, Jesus não apenas nos ensina a amar, mas também a fazer o bem ativamente, abençoar aqueles que nos maldizem e orar por aqueles que nos atacam. Esse ensino é revolucionário, pois desafia completamente a maneira como instintivamente queremos lidar com a agressão. Ao invés de revidar com o mesmo veneno, Jesus nos chama a responder com ações positivas que curam e que semeiam a paz. Mas o que isso significa na prática para a sua vida? Em primeiro lugar, significa mudar a forma como você vê o outro. A transformação começa quando você deixa de olhar para as ações da outra pessoa como algo pessoal, como se ela estivesse te atacando diretamente. E começa a entender que todos nós, de certa forma, estamos lidando com nossas próprias batalhas internas. Muitas vezes, aqueles que nos ferem estão simplesmente projetando suas próprias dores, frustrações e inseguranças. Isso não justifica o comportamento deles, mas abre a porta para uma visão mais compassiva e mais madura. Em vez de reagir com raiva, você pode começar a reagir com empatia. Esse tipo de empatia é descrito em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui, vemos que a resposta cristã ao mal não é a retribuição, mas a bondade. O perdão é visto como um reflexo do perdão que recebemos de Deus. Assim como nós falhamos todos os dias e precisamos da graça de Deus, também devemos estender essa graça aos outros. A chave do perdão não está na perfeição da outra pessoa,
mas na nossa capacidade de reconhecer que estamos todos em um processo de transformação e que o amor é a força que nos permite crescer, tanto como indivíduos quanto comunidade. Ao seguir esse caminho de amor, você não só está buscando reconciliar-se com os outros, mas também está se reconciliando consigo mesmo. O perdão e o amor aos inimigos têm um impacto profundo na sua paz interior. Muitas vezes, quando mantemos o rancor ou o ódio, pensamos que estamos punindo o outro. Na realidade, estamos nos punindo, porque o ódio consome nossa energia e nos impede de viver plenamente. Quando você perdoa, você se liberta de um fardo que muitas vezes você nem percebe que estava carregando. Além disso, o perdão não é algo que acontece uma única vez. É um processo contínuo, porque as feridas podem voltar a aparecer e as situações de conflito podem se repetir. Isso nos lembra do conceito bíblico de perdão diário, em Mateus capítulo 6, versículo 12. No modelo de oração dado por Jesus, pedimos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão não é um evento pontual, mas uma prática diária que precisa ser renovada constantemente. Isso é particularmente importante para o nosso crescimento pessoal. Quando você se dedica a viver o perdão e o amor incondicional, você está cultivando um coração mais aberto, mais leve e mais preparado para lidar com os desafios que a vida coloca no seu caminho. A grande lição que Jesus nos dá, e que o anime Vinland Saga também sugere, é que o nosso maior inimigo não é a outra pessoa, mas nós mesmos. O orgulho, o medo, a raiva, a insegurança, esses inimigos internos são os maiores obstáculos para a paz e para o crescimento. Então, quando você escolhe amar os outros, especialmente aqueles que te machucam, você está na verdade vencendo a si mesmo. Assim, quando você decide amar os seus inimigos, você não cresce só espiritualmente, mas também emocionalmente e psicologicamente. Você constrói a sua paz, não em circunstâncias perfeitas, mas em um coração que todos os dias escolhe viver o amor e o perdão. E ao fazer isso, você cria uma vida mais leve, mais rica e mais alinhada com o propósito de viver em harmonia com os outros e com Deus. Bom, eu falei muita coisa, citei muitos versículos. Eu espero que ninguém tenha se perdido e que todo mundo tenha entendido de fato o que eu quis dizer, porque amar o seu inimigo é um ato que poucos conseguem fazer. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço que se inscreva e deixe o seu like, porque me ajuda muito. E até o próximo vídeo.